E aí, galerinha, beleza? Eu sou o professor Carlos André Over com mais um toque para você que vai fazer Enem, vestibulares ou concursos. E hoje o tema é, adivinha, qual a redação do Enem 2017? Então, vamos com tudo, porque o jogo é bruto. Jason, na verdade, hoje o vídeo não é sobre um tema específico de redação. Na verdade, vai debater essa decisão judicial sobre ferir ou não os direitos humanos. Se a pessoa tem direito a defender uma posição, se é censura ou não. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o fato, vai que tem alguém aí que nem sabe o que aconteceu, né? E, na sequência, qual é a nossa orientação oficial, beleza? Beleza. Tudo bem, pessoal? É o seguinte, esse fato, na verdade, não é de agora. Desde o início do ano, foi pedido houve algumas entradas pedindo para que o Enem explicasse, o INEP explicasse o que é direito humano, o que são os direitos humanos, o que é ferir os direitos humanos, para que isso pudesse, por acaso, vir a zerar uma redação. É uma prática do Enem, né? O Enem vem se utilizando disso. Quem se ferir os direitos humanos, ele zeraria sua prova seria simplesmente, não teria valor nenhum. Só que com uma liminar que saiu há pouco, essa regra ela deixa de valer. Então, segundo essa liminar, o Enem não pode zerar uma prova porque alguém simplesmente não é tão simples assim, mas porque alguém feriu os direitos humanos. Ele não pode ser mais zerado. Só que aí vem um grande problema, que é... Primeiro, só atrapalhando aqui um pouquinho, o debate é que algumas pessoas defendem que é algo muito abstrato, sim, né? E que você poderia ter um resultado arbitrário, e aí tem toda uma polêmica. Como eu costumo dizer aqui no nosso canal, eu evito trabalhar com opinião. Claro que a gente sempre tem uma opinião, mas em geral eu prefiro não externar minha opinião para o aluno. E a gente não vai fazer isso aqui. Vocês vejam que o Jason, ele comentou o fato, tá certo? E a gente vai dar nossa orientação estratégica. Inclusive, a gente lançou uma pesquisa lá no meu Instagram, Carlos André Over, para ouvir os alunos e observar quem concordava ou não com a decisão judicial. Se não me falha a memória, deu 83% que não concordava. Repetindo, eu estou aqui só discutindo o resultado da pesquisa e, inclusive, já que a maioria esmagadora não concorda com a decisão, a nossa produção aí vai colocar 3 opiniões de pessoas que defendem de uma maneira bem interessante, tá certo? Que a decisão é correta. Mais uma polêmica, aliás, do Enem. Há 10 dias da prova, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília acolheu um pedido do movimento Escola Sem Partido e suspendeu a regra do Enem que pode zerar a redação de candidatos que violem os direitos humanos. O desembargador federal Carlos Moreira Alves apontou 2 fundamentos que sustentam a ilegitimidade da norma: a ofensa à garantia de liberdade de manifestação de pensamento e opinião e a ausência de um referencial objetivo no edital, resultando na privação do direito de ingresso em instituições de ensino de acordo com a capacidade intelectual, caso a opinião manifestada venha a ser considerada radical, preconceituosa ou intolerante. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, já indicou que irá recorrer da decisão. Acho que cada um vai ter aí 30 segundinhos. Eu começo com você, Andreasa. O que você achou dessa... É inconstitucional? Decisão corretíssima. Corretíssima. Demorou a acontecer? Que tipo de regulamento é esse? O que está acontecendo nesse país? Decisão corretíssima. Parabéns ao movimento Escola Sem Partido. Isso já deveria ter acontecido no ano passado. Acontece agora. É inadmissível. Marcelo Madureira.
Eu gostaria de continuar a debater esse assunto amanhã, porque eu acho que ele é muito interessante. Agora, é mais um desse fenômeno politicamente correto. Onde é que você vai identificar? Eu posso dar bom dia para você, Patrick Santos, se você considerar isso uma ofensa, um ato de preconceito. Pô. Isso é o fim da picada. Eu gostaria que a gente poderia continuar amanhã a discutir esse assunto, como outro também, da doação de sangue por homossexuais. Tá cheio de coisas quentes rolando por aí. Eu acho interessante mesmo. Então a gente traz esses 2 temas amanhã. Vai você, Vera, rapidamente uma pincelada sobre da vida real, de muito interesse. É um absurdo correção do Enem por critérios de redação, por critérios ideológicos. A decisão está corretíssima. Cada um tem o direito de expressar a sua opinião livremente na sua redação e ela tem que ser analisada por critérios técnicos, se ela faz sentido, se ela tem começo, meio e fim, apenas isso. Ela tem que ser uma redação tecnicamente boa e não ideologicamente aceitável pelos corretores, certíssimo. E vamos tratar desse tema melhor amanhã. Mas o mais importante de tudo a gente não está aqui para polemizar, pior ainda seria polemizar no meio da redação, tá? Então, agora o Jason vai comentar o que seria o melhor caminho do ponto de vista estratégico de quem quer passar, de quem quer bombar na redação e garantir a vaga. Beleza, Jason? Beleza. O INEP, ele fez, inclusive na cartilha deste ano do Manual de Redação, ele tentou esclarecer o que seriam esses direitos humanos, o que seria ferir os direitos humanos, utilizando exemplos de redação do ano passado que foram zeradas. Tentou fazer isso, tentou esclarecer dessa forma, principalmente, está baseada em questões, principalmente de violência. Tem um ponto lá que ele esclarece, que o INEP esclarece, que, por exemplo, propor uma pena de morte não seria ferir direitos humanos. Por quê? Porque ele esclarece que ferir direitos humanos seria ir, principalmente, além do Estado. Quando você propõe uma pena de morte, quem vai fazer essa ação é o Estado. E o Estado, por direito, teria possibilidade de fazer essa ação. Ele faz tem países que são considerados democráticos, como os Estados Unidos, né? Onde vários estados adotam a pena de morte. Então, realmente é complexo, né? Mas, como o Jason falou, está explicado na cartilha que não seria. Que, inclusive, é um argumento que muita gente usava até então para dizer que o critério do INEP estava errado. Mas esse exemplo é um exemplo ótimo, dado pelo próprio INEP. Isso. O que você não pode utilizar é você suplantar a vez do Estado, você ser maior do que o Estado. Por exemplo, com linchamentos, né, com justiça com as próprias mãos. Aí você está fazendo uma ação que não é aceita pelo Estado. Mas no momento que está institucionalizado pelo Estado, isso deixa de ser ferir direitos humanos. Mas a orientação, o que fazer diante de toda essa polêmica, o que fazer nessa redação que vem agora, nessa redação de domingo, posso utilizar, pode não utilizar? É o seguinte, existe uma linha aí entre poder e dever. Raciocínio racional. Só uma coisa, Jason, antes de chegar nesse ponto, dá um exemplo, então, do que seria... Você deu um exemplo do que não seria ferir os direitos humanos. Certo. Propor pena de morte para político corrupto, ou sei lá, para um estuprador, não seria ferir os direitos humanos, desde que não fosse a população que invadisse a cela do cara e resolvesse, fizesse justiça com as próprias mãos. Mas, supondo, certo, que a liminar se mantivesse, dá um exemplo do que seria ferir os direitos humanos e que até então geraria um 0 numa redação e, supondo que a decisão se mantivesse, não geraria a partir de então? Existem 2 bases para isso. Primeiro, liberdade de expressão. Qualquer ação que você proponha para eliminar uma liberdade de expressão, vou dar um exemplo. Na época da publicidade infantil, no tema publicidade infantil, várias redações foram eliminadas, foram zeradas, simplesmente porque a pessoa propôs que não existisse mais propagandas de alimentos voltados para público infantil. Compre batom, seu filho merece batom. Simplesmente essa inexistência, essa impossibilidade de você ter uma liberdade de expressão em relação a isso zerou sua redação. Você poderia propor, por exemplo, nesse caso aí, naquela época, que houvesse uma restrição, que houvesse normas para isso, mas
tirar a liberdade de expressão, isso é um fator que certamente zeraria sua prova até o ano passado, né? Um outro viés é o viés da violência. É isso, falando sobre propor uma ação de violência que não seja uma ação do Estado. Certo? Essa questão da pena de morte é uma ação feita pelo Estado, mas qualquer outra ação violenta, como no ano passado, no ano retrasado, sempre aparecem coisas do tipo. Eu me lembro muito da época referente à publicidade infantil, que o pessoal misturou muito publicidade infantil, daqui a pouco misturou com pedofilia, coisa que não tinha nada a ver. E uma das propostas que colocaram era, por exemplo, de castrar quimicamente os pedófilos e tudo mais, que não tinha nada a ver com o tema. Primeiro já começava daí, mas isso aí é uma ação de violência que não é feita pelo Estado. Então isso aí de jeito nenhum pode ser concebido. Então liberdade de expressão e violência. Eliminar a liberdade de expressão e utilizar de violência. Isso aí é o que era a grande base dos direitos humanos. Então, vamos pegar um exemplo prático para não ter confusão, tá? Vamos supor que o problema, o tema da redação fosse segurança pública. E o cara fazendo a redação, ele dissesse assim, a população tem que se organizar e tem que começar a resolver o problema com as próprias mãos. Até então, o cara tiraria 0, porque ele feriu os direitos humanos. Supondo que na teoria esse tema caísse, o cara escrevesse o que eu acabei de falar, com essa decisão judicial, então, falando o que eu acabei de falar, teoricamente, com base na decisão, ele não poderia tirar 0? Não tiraria 0. Você, sendo candidato, você escreveria isso, mesmo teoricamente podendo? Não. E supondo que você acreditasse. Você acredita que isso é verdade, que é uma boa solução, houve uma decisão, ela diz que você pode escrever porque é a sua ideia, é liberdade de expressão. Você, como um candidato que quer ser aprovado, você escreveria? Sim ou não? Por que você não faria? Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. O Enem, ele faz um tipo de prova que direciona você para falar sobre certos temas e com um viés apenas. O Enem não é um artigo de opinião, por exemplo, que dá margem para que você tenha trilhões de opiniões, seja contra ou a favor. E nem o tema do Enem, se você pegar qualquer tema do Enem anterior, ele dá margem para que você seja contra ou a favor. Ou você é sempre em relação, você vai estar sempre de acordo com o que ele quer. Publicidade infantil, você teria que falar contra a grandiosidade de publicidade voltada para a criança. Violência contra a mulher, você teria logicamente que ser contra a violência contra a mulher. Por mais que você discordasse disso, o Enem não dá margem para isso, certo? Pensando, então, na questão dos direitos humanos, siga o mesmo padrão que era até o ano passado. Por uma simples razão. Eu já falei isso até em outro vídeo. Quem vai corrigir não vai ser o juiz. Quem vai corrigir vai ser um corretor, professor. Então, entendam isso. Não joguem um ano todo de Enem, um ano todo de estudo fora simplesmente por uma besteira, no sentido de você quer colocar um pensamento seu e que você sabe que pode ser penalizado. Você não vai ser zerado. Se for continuar, mantiver essa liminar, não será zerada a sua redação. Mas o corretor pode muito bem tirar pontos. Mas tem uma notícia aí do próprio governo dizendo que se a decisão for revista, eles poderiam rever a correção. Isso. E aí só piora, certo? Para quem vai ferir os direitos humanos, isso só piora. Se vai ser ruim com um corretor que pode tirar ponto seu porque você feriu os direitos humanos, mesmo que exista essa liminar, ele pode tirar ponto em argumentação. Se essa liminar vier abaixo, sua redação pode ser zerada. Então, na dúvida, não utilize, não vá ferir os direitos humanos, siga o mesmo padrão do ano passado. Uma questão de bom senso, pessoal. Resumindo a história aí, é você usar o bom senso. Né? Alguém poderia se confiar, não, mas eu tinha o direito, se for zerada, eu entro na justiça para brigar, para recorrer. Em geral, o governo não costuma perder esse tipo de debate. Um exemplo simples.
há vários casos de redações que tiraram nota muito baixa em anos anteriores. O cara pega a redação, o espelho, que antigamente nem o espelho o governo queria liberar para reduzir a polêmica, mas hoje libera, né? Então o cara pega o espelho, leva para 40 grandes professores do Brasil, os caras olham a redação e falam assim, essa redação aqui é 900, essa redação aqui é 1000, e o cara tirou 600. E a minha pergunta é, quantos ganharam até hoje esse debate? Primeiro que o debate é tão longo que quando chega perto de resolver, você já tem um problema novo. A vaga já foi preenchida, vai tirar quem passou, não vai tirar, vai aumentar uma vaga, ou seja, e aí... Já está perto do outro Enem. A galera está se formando já e você tentando entrar no Enem de 6 anos antes. Então não tem como disputar com isso. A questão é jogar com o Enem, certo? Jogue o jogo do Enem, o direcionamento do Enem, não vá contra, porque isso só pode ser prejudicial a você. Beleza, galera, esse foi mais um Take Over Control. Assuma o controle. Se vocês gostaram, deem uma curtida, comentem sobre o tema aí embaixo, só para a gente poder debater. Lembrando que no dia da prova esquece disso e segue o bom senso, bombe e garanta a sua aprovação, ok? Até a próxima, valeu boys, com mais um vídeo que com certeza vai ser muito pau.